que eu estou sentindo é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa aberta já lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. Alguém aqui já está filmando? Bom dia a todos. Bom dia a você que nos assiste. Estamos aqui nessa manhã de domingo, culto da família. Estamos aqui para buscar a presença do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Deixa sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem daqui já perdeu alguma coisa? Já? Como que é perder algo? É ruim perder algo, não é? Não é? É horrível perder alguma coisa. Injustamente, né? Oi? Principalmente injustamente. Exatamente. Ainda mais injustamente. Então a gente só perde algo que nós tínhamos. É assim ou não é? Ninguém perde o que não tinha. Você perde o que você não tinha? Alguém já perdeu algo que não tinha? Hã? Ninguém perde algo que não tem. Se perdeu é porque possuía. Se perdeu é porque tinha a posse. Se perdeu é porque tinha o direito. Sim ou não? Vocês estão com sono ainda. Acho que vamos fazer um exercício aqui. Vamos levantar. Então, quando a gente perde algo, é algo que se foi. O que eu quero ministrar hoje eu quero falar do propósito do homem na terra e o reino de Deus. Esses dois assuntos linkados um ao outro. E é algo maravilhoso. As Escrituras, elas nos revelam coisas fantásticas. As Escrituras, elas nos levam a um nível de entendimento e conhecimento das coisas de Deus que quando a gente para entender, a gente fala, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E outro dia eu estava falando com um funcionário nosso, falando um pouquinho das coisas de Deus. Ele já é crente. Ele falou, mas se eu tivesse ouvido falar de Deus dessa maneira, eu já queria ter conhecido esse Deus há muito tempo. Porque nós não conhecemos muitas vezes na profundidade o Deus a quem nós servimos. Eu quero compartilhar com vocês Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Repita comigo: domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quero falar um pouquinho. Existe uma grande confusão no entendimento das pessoas sobre o reino, sobre o Evangelho. Se eu te perguntar o que é o Evangelho, o que você me diz hoje? O que é o Evangelho? Talvez alguém me diga assim: o Evangelho é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Sim, em parte. É uma parte do Evangelho. O Evangelho
do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pregou em vida, e Ele pregou uma mensagem do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia, a gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, versículo 14. Marcos, o que está dizendo aí? Está dizendo o seguinte: que Jesus, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Isso faz toda a diferença. Mas o que é o Reino de Deus? Os universitários podem me responder. O que é o Reino de Deus? Justiça, paz e gozo do Espírito Amém. Santo. E aonde começa o Reino de Deus? Todas as vezes que Jesus ele se refere ao reino, qual foi a pergunta que eu comecei a ministração? Você já perdeu algo? Só se perde algo que se tinha. Todas as vezes que Jesus, as parábolas que ele conta, se referindo ao reino, ele fala do reino como algo que se perdeu. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Se é algo que foi perdido, é algo que se tinha e se perdeu. Agora nós vamos aqui para Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, do versículo de número 1 ao 10. Deus está preparando o ambiente para que exista a vida na terra. É a preparação do ambiente. Deus está criando um ambiente favorável para que a vida possa existir na terra. E Deus, Ele começa a criar as coisas, e Ele fala com a matéria que Ele deseja criar. Por exemplo, Ele fala com a terra. Ele fala: terra, produza vegetais, produza plantas, produza os animais. Ele fala com o mar, com as águas. Águas produzam os peixes, os répteis, produza tudo. Então, Deus ele fala com a matéria, a qual ele deseja usar para criar o que ele está fazendo. E quando chega na hora de fazer o homem, com quem ele fala? Ele fala consigo mesmo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Nesse momento, quando Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Ele está criando o homem espiritualmente. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz que Deus nos elegeu nele. Ele nos cria espiritualmente nesse momento. É uma grande diferença, é uma grande confusão entre Gênesis 1, capítulo 26 e Gênesis 2, capítulo 7, versículo 7. Que lá em 2:7, Deus está formando o homem. E quando Deus ele cria o homem em espírito, Gênesis 1:26, Deus ele dá um propósito para a criação do homem. E o propósito está aqui, ó. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele o domínio. A palavra original de domínio é o radar. O que quer dizer o radar?
no hebraico. Domínio quer dizer, radar quer dizer governo. Debaixo dos seus pés, literalmente. Tudo debaixo dos seus pés. Deus criou um homem para dominar a terra. Nesse momento, Deus entrega a posse da terra ao homem. Domine. Sujeite a terra. E se nós andarmos um pouquinho mais para frente, Gênesis 1, 28. Vamos até lá. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus abençoou o homem nesse momento. Diga comigo, uma bênção com 5 ingredientes. Sede fecundos, conte comigo, multiplicai-vos, enchei a terra. Não, eu falei besteira, são 4 ingredientes. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Não, são 5. São 5. Desculpa você que me ouve. São 5. Uma bênção com 5 ingredientes. Mas entenda, o governo do homem sobre a terra está no Espírito. Espiritualmente. Deus deu esse domínio para o homem espiritualmente. O sujeitar e dominar a terra espiritualmente. Aí você pega a queda do homem. O homem cai. Adão peca e morre espiritualmente. Quando ele morre espiritualmente, ele perde o governo, porque há um rompimento. O homem morrendo espiritualmente, ele se desconecta de Deus. Ele se desconecta. E ele perde o governo da terra. Me prova isso, bispo. Está na Bíblia. Gênesis 9. Vamos lá para Gênesis 9. Depois que Adão peca, tudo vira do avesso. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 9. Adão peca e o pecado começa a se perpetuar na raça humana. E o pecado começa a passar de geração em geração. E cada vez o homem mais distante de Deus, porque o homem está morto espiritualmente e ele perde todo o governo, toda a autoridade espiritual que ele tinha sobre a criação, que o próprio Deus deu. O próprio Senhor decidiu assim. Gênesis 9 é o episódio que sucede ao dilúvio. Nesse momento, Noé está descendo da arca e Deus lança uma bênção sobre Noé. Vocês leram? Deixa aberto aí. Gênesis 1, 26, linkado com Gênesis 9. Olha o que está sendo dito aqui. No 9: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse. É a mesma coisa que Deus fez com Adão. Olha o que Deus estava fazendo lá com Adão, no Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhes disse. Contem comigo. Gênesis 9. Sede fecundos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Cadê as outras 2 bênçãos? Cadê o sujeitar e o dominar? Que está lá em Gênesis 1, 26.
o homem perdeu o governo sobre a terra. O homem perdeu o domínio espiritual. Porque o domínio era dado no espírito. E a morte pelo pecado fez com que o homem deixasse de governar a terra. Porque nós temos um entendimento um tanto quanto mal esclarecido sobre o primeiro homem. Eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Quando nós pensamos em Adão, o que você pensa? Pelado no jardim. Peladão andando no jardim. Ele de mão dada com a Eva. 2 peladões andando no jardim. Adão era uma criatura perfeita. A Bíblia diz lá em... Deixa eu lembrar o texto. A Bíblia diz que Lucas 3, se eu não me engano, lá no final de Lucas 3, que Adão era filho de Deus. Quando vai puxando a genealogia, vem descendo, chega em Adão, filho de Deus, porque vem a genealogia vem dizendo, fulano que é filho de tal, ciclano, chega em Adão, filho de Deus. Adão, ele tinha o domínio sobre toda a criação que Deus tinha feito. Imagine Moisés. Você lembra de Moisés? Moisés diante de um pacto finito. Um pacto parcial. Ele teve autoridade para abrir o mar. Ele teve autoridade para tocar na rocha e ela sair água. Ele teve autoridade de vir codornizes sobre o acampamento. Tudo isso num pacto finito. Imagina Adão que tinha o radar de Deus, o domínio, a autoridade, o governo sobre a terra. Sabe o que Adão era capaz de fazer? Olha para o último Adão. Quem é o último Adão que a Bíblia diz? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda a autoridade que Jesus tinha, todo o poder que Jesus tinha, não era físico, material, era um poder espiritual. Porque tudo começa no espiritual. Tudo começa primeiramente no espiritual e depois vem para o material. Você quer mudar o material? Começa no espiritual. Porque o material se submete ao espiritual. Então, quando o pecado entra, a desobediência entra, o governo sobre a terra é perdido. O homem perde. Quando Deus ele está fazendo o homem espiritualmente falando, ele fala assim, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, uma grande confusão que as pessoas entendem. Eu sou parecido com Deus. Se Ele fez a minha imagem e semelhança, eu a imagem e semelhança dele. Então, se Deus parecer com você, Deus é meio esquisito, né? O que Deus fez a imagem e semelhança, o verbo lá, a semelhança no hebraico quer dizer demute. O que é o demute? É a semelhança espiritual que está acontecendo aí. É a essência, é as características de Deus, não é o aspecto físico. Quando fala que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, não é um aspecto físico, é espiritual. Então, o Senhor ele dá essa autoridade para o homem governar o reino de Deus. Então, sabe onde que ele nasce? Em Gênesis 1:26. Quando Deus dá o domínio sobre a terra, o radar para o homem. Aí começa o reino. O governo da terra está nas mãos do homem e ele perde. Ele não se sujeita mais a Deus.
Isso se estende por todo o tempo, por toda a humanidade. Aí, lá em Gênesis 2:7, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse momento foi quando Deus faz o corpo do homem. Lá em 1:26, espiritualmente, aqui ele fez o corpo físico. E o homem passa a viver. E o lindo do Senhor é que Ele nos faz da terra. Então nós somos seres. Existe também uma grande discussão, uma dicotomia e tricotomia, né, apóstolo? Nós somos corpo, alma e espírito. Difícil entender isso. Eu estava outro dia tomando um banho e eu falando com o Senhor, eu falei, mas Senhor, é estranho isso, né? 3 em 1. É como a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus. Tentar exemplificar corpo, alma e espírito. Todo mundo conhece computador? Sim ou não? Computador. A máquina, vamos dizer que seja o corpo. O hardware, que é os programas que estão instalados na máquina. A alma. E quando você liga o computador na tomada, é o espírito. Porque pode existir o computador e o programa instalado nele, mas se não tiver energia elétrica, não vai funcionar. Então, se nós não estivermos conectados ao Senhor, não vai funcionar. E o homem, quando ele perde esse domínio, quando ele perde o radar de Deus, ele perde toda a autoridade que ele tinha sobre a criação, toda a autoridade que ele tinha sobre as coisas que Deus deu nas mãos dele. Tudo ele perde. E nós, como eu dei o exemplo agora, nós somos formados dessa terra, e esse corpo físico, para continuar vivo, precisa se alimentar do quê? Das coisas da terra. E o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, para continuar vivo, precisa se alimentar do quê? De Deus. É simples. É simples. Aí, Jesus vem e ele começa a anunciar: eis que o reino de Deus está próximo. E ele começa a comparar o reino com o que já se havia perdido. Então a obra que o Senhor Jesus faz por nós na cruz do Calvário não é somente a salvação, é devolver toda a autoridade que o homem perdeu também. Passa-se o Velho Testamento inteirinho e ninguém se ouve, ninguém vê uma expulsão demoníaca. Não existe isso no Antigo Testamento. Porque o homem não tinha mais autoridade espiritual. O homem não tinha mais o domínio, o governo. E é Jesus quem nos devolve isso. É Cristo que traz de volta, naquele momento quando Jesus ele começa a anunciar o reino, quando Jesus começa a fazer tudo o que ele começa a fazer, ele era o único homem que tinha o espírito ligado verdadeiramente ao Senhor. Não tinha nenhum homem capaz na terra de se conectar verdadeiramente a Deus. E todos os... Aí você me pergunta assim: bispo, tá, e o que foi a mensagem de Jesus? Você viu o que Jesus fazia? Jesus fazia milagres,
Jesus fazia coisas maravilhosas, Jesus operava coisas fabulosas. Sabe o que ele estava fazendo? Demonstrando o reino. Demonstrando o reino. Por que hoje, quem entregou a vida para Jesus tem uma autoridade espiritual? Quando você vai expulsar um demônio, ele tem que obedecer. Quando você ora por um enfermo, ele é curado. Por quê? É o radar. O domínio nos é devolvido pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquilo que foi perdido, o Senhor nos traz de volta. É muito sério. E as pessoas, elas não têm esse entendimento e vão vivendo uma vida sem ter a dimensão do que Deus fez por nós, do que Deus nos devolveu. O dominar e o sujeitar todas as situações, toda a terra. Então, o que Jesus conquistou para nós naquela cruz, igreja, é algo assim que a gente talvez nunca entenda, porque é algo muito transcende o nosso entendimento. Disse que existia nos anos de 1852, se não me engano, um camarada chamado Charles Spurgeon. E esse camarada, ele era um pregador batista, um servo de Deus. E disse assim que Spurgeon, ele foi chamado para estar orando por uma fiel da igreja que estava muito doente, estava quase no final da sua vida, e ele vai orar por ela. Ele chega lá na casa dela, e esse fato, segundo os relatos, é algo verídico, não é uma história, é verídico, aconteceu. E era uma pessoa muito simples, pobrezinha, estava vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida de infortúnio. Ao final da vida, uma doença extremamente grave, morando, vamos dizer assim, numa taperinha. E ele vai fazer a visita para ela, para orar para a vida dela. E ele chega lá diante dela, ela está toda debilitada, ela está muito fraca. Ela o recebe com alegria, e ele vai orar por ela. Aí ele passa o olhar sobre o quarto onde ela está, e ele vê um quadro na parede. Ele vê um quadro na parede, emoldurado. E ele chega perto do quadro e observa o quadro. E ele pergunta para ela: senhora, quem que te deu isso? Ela falou: foi a minha ex-patroa. Eu a servi por 50 anos. Eu trabalhei para ela durante 50 anos. E perto da morte dela, ela me deu isso de presente. Eu achei bonito, e eu mandei até fazer uma moldura e coloquei na parede. Eu falei: senhora, a senhora sabe o que é isso? Ela falou: não, eu achei bonito e coloquei. Ela não sabia ler. Sabe o que é isso? Isso é um testamento. Ela deixou para a senhora propriedades e dinheiro, e já tinha mais de uma década isso. E ela, por não crer naquilo, não entender aquilo, não tomou posse de uma herança que ela tinha ganho e estava na parede da casa dela. E você acha isso uma historinha? Isso foi real. E você acha que aconteceu? Talvez no seu vídeo você está falando assim, ó: que mulher imbecil,
tinha direito a uma herança, era um testamento, que ela tinha direito a casa e dinheiro, que a patroa dela era uma duquesa, tinha deixado para ela uma fortuna. E nós fazemos isso com isso aqui, ó. Está na mesa da nossa casa, está em cima da escrivaninha, está no carro, está na cabeceira da cama. É um testamento que o Senhor deixou para nós, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e as pessoas por não conhecerem, as pessoas por não terem entendimento, as pessoas por não buscarem saber o que o Senhor Jesus fez por nós, vivem uma vida como aquela senhora estava vivendo, tendo tudo e ao mesmo tempo não desfrutando de nada. Jesus já pagou por isso. Ele já conquistou. Jesus já nos fez assentar em posições elevadas. Aleluia. Jesus, ele falou que Ele estaria todos os dias conosco. Todos os dias. Ele não falou: eu vou estar com vocês um dia, ou uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias. Eu vou te visitar uma vez por ano, que nós fazemos isso com muitos dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Jesus, Ele falou: eu vou estar convosco todos os dias. E a gente vive uma vida como se Ele não estivesse conosco. A gente vive uma vida como se Ele não tivesse feito nada por nós. As situações em Cristo, Ele nos devolve todo o domínio que o reino nos oferece, e nós não usamos isso. Nós preferimos nos conformar com as adversidades da vida, e nós temos até expressões que jogamos na conta de Deus. Deus quis assim. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. As pessoas se limitam. Tem um Deus que conquistou tudo, nos deu tudo. Eu não estou falando de finanças só não, igreja, não tira do contexto. Eu estou falando uma vida plena, uma vida bem vivida, uma vida maravilhosa, independente de qualquer situação, uma vida feliz. Você sabe qual que é a diferença entre felicidade e alegria? Vocês sabem? A maior parte das pessoas não sabe, acha que é a mesma coisa. Felicidade e alegria parece a mesma coisa, não é? Não é. Felicidade é da sua identidade. Você pode ser feliz e estar num determinado momento triste, porque alegria e tristeza são estados emocionais. Felicidade é algo da alma, é da sua identidade. Isso ninguém pode tirar de você. Você pode estar passando a maior dificuldade, você pode estar passando o maior problema, mas você pode ser feliz, porque felicidade é a identidade que Deus nos deu. Alegria, ela depende da circunstância. Tem dia que eu estou alegre porque as coisas parecem que estão todas favoráveis. Tem dia que eu estou triste porque as coisas não estão tão favoráveis. O Senhor nos conquistou coisas maravilhosas, e nós fazemos como aquela mulher, deixamos num quadro na parede, não acreditamos, essa palavra eu não gosto muito dela, mas não penso em nenhuma outra no momento, não tomamos posse
queria usar outra palavra, mas é algo que foi perdido e nos devolve, algo que nos foi tomado. Lá em Romanos 5,18, aí você fala assim, mas Deus, eu já ouvi isso de pessoas, falam, mas Deus é injusto, quem pecou foi Adão, quem errou foi Adão, e por que tudo isso sucede a toda a raça humana? Porque está escrito em Romanos 5,18, por uma só ofensa veio o juízo para a condenação de todos os homens. Diga comigo, Deus é justo. Todas as obras de Deus é justa. Só que, vamos para o final do versículo 18, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um entrou o pecado e a condenação, mas por outro, que é Jesus, vem a graça e a vida também para todos que chegarem nele. Ele conquistou. Está pago. Aleluia. Está pago. Ele pagou. Você não precisa pagar, você só precisa estar nele e desfrutar de tudo que ele conquistou. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não viva como aquela senhora que tinha direito a uma herança, que tinha direito a desfrutar de algo que era legítimo. É legítimo, igreja. O que Jesus fez por nós é legítimo. O que o Senhor Jesus nos deu é legítimo. O que Ele conquistou é legítimo. Aleluia, Jesus. Não fique encontrando empecilho, não fique encontrando barreira, não fique encontrando impedimento. Somente viva o que Ele conquistou para você, para mim, para todos nós. Viva para a glória dEle, faça dEle o Senhor da sua vida, caminhe com Ele, ande com Ele, mas também desfrute de tudo que Ele conquistou para você. Tem situações que nós não devemos nos render a ela, não, igreja. Tem situações que nós não podemos nos prostrar diante dela. Tem situações que nós não podemos aceitá-la, por mais que elas venham, que elas surjam. Mas nós temos que lembrar do que Jesus conquistou por nós. Você pode até estar no olho do furacão, mas você não vai aceitar isso. Você fala, Senhor, eu vou passar por isso, mas eu sei que o Senhor está comigo. E que logo ali, depois da tempestade, tem um dia ensolarado. Porque Ele conquistou isso para nós. E o Evangelho como um todo, Ele morreu, e pelo seu sacrifício nós temos acesso ao céu. Também, que é uma obra maravilhosa que Jesus fez. Quero te convidar a fechar os olhos. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bendito. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela identidade que o Senhor nos dá, pelo propósito que o Senhor nos dá, de sujeitar e dominar todas as obras das suas mãos, Senhor. E que nós não venhamos negligenciar isso, porque se o Senhor nos deu, o Senhor deseja que nós usufruamos daquilo que o Senhor nos preparou. Obrigado por tudo, Senhor. Que nós possamos entender o que Jesus fez por nós, que nós possamos viver o que Jesus conquistou para nós, que nós possamos, Senhor, aceitar tudo que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Conduz o teu povo de forma triunfante. Conduz o teu povo, Senhor, de uma maneira sublime,
que nós possamos refletir a glória do Deus vivo nas nossas vidas, em tudo que fazemos, em tudo que vivemos, para a glória somente do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém. Quero já devolver a palavra para a apóstola.